Jacinto, muito boa noite. Boa noite, Moura Jorge. O Jornal da Zimbo segue deste lado. A Câmara de Comércio e Indústria de Angola, criada em 1988, é uma peça-chave no apoio às empresas nacionais e na promoção das relações económicas com o exterior. Reconhecida como uma instituição de utilidade pública, representa um universo de 5.000 empresas. Está presente em 18 províncias do país. Nesta entrevista Zimbo, Vicente Soares, Presidente da Câmara, é o nosso convidado para analisar os principais desafios da economia angolana, o papel do empresariado e da indústria na diversificação económica e estratégias para integrar Angola no comércio regional, continental e, por que não, no comércio global. Vicente Soares, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É formado em Engenharia Química, tem pós-graduação em Gestão Bancária, também estudou nos Estados Unidos da América em Wharton Business School, na Filadélfia. Tem, portanto, muito conhecimento do mercado empresarial e industrial angolano. E a pergunta que lhe coloco é, 37 anos desde que se criou a Câmara, como é que avalia tanto o progresso da instituição que dirige quanto da economia angolana? Primeiro, agradecer o convite que me foi formulado pela Zimbo. Não é a primeira vez, digamos que sou da casa. Devo dizer que eu formei-me em Engenharia Química pela Universidade Agostinho Neto, pós-graduação em Gestão Bancária pela Universidade Lusófona de Lisboa, e a Business School foi à distância, portanto não foi presencial. Quanto à Câmara, pois ela, como diz, foi criada em 1988, é a primeira instituição do setor privado criada nessa altura. Estávamos ainda no sistema do Partido Único e também economia centralizada, mas já nessa altura os dirigentes viram a necessidade de se criar um ente que representasse as empresas, e esta foi a Câmara de Comércio e Indústria de Angola. Começou com 43 empresas, públicas e privadas, como a Sonangol, a Indiama, na altura, a ENSA, e também pequenas, setor privado, como a Martal e outras. Portanto, foram 43. Hoje, membros diretos e inscritos são, hoje mesmo assinei mais duas empresas, 1.031 empresas, mas neste conjunto de membros, nós também temos associações empresariais, temos câmaras provinciais nas 18 províncias e temos duas câmaras municipais, que era a Câmara de Comércio do Icolibengo e a Câmara de Comércio da Quissama. Neste momento temos dois municípios diferentes e portanto, temos agora uma província, a província do Icolibengo, e como esta também temos o Quando e o Cubango, temos uma Câmara do Quando e Cubango, mas nessa altura temos que encontrar alternativas para chegar a estas estas províncias. Pois, digamos que no total, somando os membros diretos e os indiretos por via das associações empresariais, que posso aqui citar, a AIBA, Associação das Indústrias de Bebida, a Ecodima, a Federação das Mulheres Empresárias, a APSIL da Huila, tínhamos a CIBO do Bengo, que já não existe, muitas também já não existem, mas temos este universo de associações que são membros da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. Vamos dizer que a Câmara, em termos de número de associados, cresceu, em termos de qualidade e de visibilidade também melhorou muito nos últimos anos, e melhor do que as nossas palavras, os atos e a própria comunicação social têm dado cobertura dos vários eventos que nós temos estado a realizar. Nós estamos nas várias organizações regionais e internacionais, somos membros da Organização Internacional dos Empregadores, e por isto mesmo participamos nas Assembleias Gerais da OIT como delegados e temos direito a voto.
A nível regional, somos membros do Conselho Empresarial da SADC. Eu fui o presidente durante o mandato passado, tendo em conta o mandato de Angola também. Exatamente, o mandato de Angola, todas as estruturas de Angola que participam em organizações da SADC deviam presidir e presidiram. No nosso caso, presidimos o Conselho Empresarial durante o mandato do nosso presidente. Mas olhando para esta tão abrangente experiência que a Câmara tem e, sobretudo, por englobar várias empresas, tendo começado com empresas do setor privado, estamos a falar em 37 anos, como é que olha para o tecido empresarial nacional, a sua evolução neste período? Temos que partir do princípio que nós estávamos numa economia centralizada e, portanto, só a partir de 92, praticamente, nós passamos para a economia de mercado. Havia algumas empresas, eram mais supermercados, que dependiam muito do Estado. Portanto, a experiência deste tempo ajudou muito pouco na evolução e na capacidade da classe empresarial. Agora, pois, começamos a evoluir e também a trocar experiência com outros países que estão mais avançados que nós, quer a nível continental, regional, também quer a nível mundial. De qualquer maneira, há alguma evolução. Infelizmente, as condições macroeconômicas não permitem que o setor privado tenha o desenvolvimento e o crescimento que seria esperado, porque aquelas questões que ultrapassam as suas capacidades, como as infraestruturas. Quando cheguei aqui estávamos a falar da troca de moeda estrangeira, as dificuldades que temos, há ainda algumas dificuldades para as transferências, para o cumprimento das nossas obrigações com os nossos parceiros. Mas o facto de haver essas dificuldades nas transferências é um mau sinal da qualidade do nosso ambiente de negócios, mas também demonstra que temos ainda um tecido empresarial muito atrelado à importação. Naturalmente, nós somos um país bastante dependente do petróleo. Portanto, ainda temos 90 e tal % de dependência do petróleo, o que significa que fora do petróleo o empresariado ainda tem pouco dinamismo. É um trabalho que está a ser feito, há um esforço muito grande, quer do governo, quer dos próprios empresários, mas, como digo, o ambiente macroeconômico nem sempre facilita esta intenção. Isto leva tempo. Temos certeza que nos próximos anos, se o ambiente internacional melhorar, eventualmente nós poderemos atingir os nossos objetivos. E qual é que é a posição da Câmara de Comércio e Indústria de Angola relativamente à burocracia e a este ambiente de negócio que nós temos? O que é que os associados têm reportado? Bom, há programas para simplificação. Os programas existem. Em alguns casos, os resultados são visíveis. Os balcões únicos também funcionam. Como digo, em alguns casos, os resultados também são visíveis, mas ainda há aqueles casos que continuam a haver a intenção de dificultar para tirar proveito das dificuldades. Portanto, é um trabalho que tem que ser levado a cabo em termos de controle daqueles que devem implementar aquilo que são as normas e os regulamentos criados pelo governo para que o ambiente de negócio melhore. Então, isto não tem que ver tanto com as normas e os regulamentos, mas mais com o comportamento de alguns agentes públicos? Sim, eu tenho dito que em termos de normas, em termos de estratégias, em termos de programas, o nosso país deve muito pouco aos outros. Há muita coisa boa que está feita neste sentido e o grande problema reside na implementação daquilo que são estratégias. Ou seja, do meu ponto de vista, há pouca rigorosidade na implementação e no acompanhamento daquilo que se estabelece. E dificilmente, desta forma, conseguimos atingir as metas traçadas. É um trabalho que tem que ser feito. O problema não é fazer muito, é fazer bem, com eficiência
e controlar aquilo que se estabelece como norma para que consigamos atingir os nossos resultados. E sinto que é um problema difícil e felizmente, nós temos a experiência de visitar vários países, ter contato com várias realidades e vemos que há países com mais dificuldades do que nós em termos econômicos, mas que podem fazer bem, porque há maior rigorosidade na implementação e a prestação de contas tem que ser bastante rigorosa nesse sentido, e é aqui onde nós falhamos na maior parte dos países africanos. Não é apenas em Angola, eu digo que na maior parte dos países africanos, se nós visitarmos países, na maior parte deles, vamos ver que a situação é a mesma. Há países que estão independentes desde 1950 e tal, 60, mas vemos lá que as infraestruturas são aquelas que o colono deixou. Há casas que nunca foram pintadas até esta altura. Portanto, é um problema sério que nós temos que ultrapassar. Nós temos que assumir que nós ainda temos o sentimento da dependência exterior. Pensamos que alguém de fora vai resolver os problemas. Isso não é verdade. Se nós não nos assumirmos como donos dos nossos destinos, dificilmente iremos inverter o quadro. Daquelas que são as preocupações levantadas normalmente pelos associados da Câmara, se tivesse que fazer um top 5, quais é que seriam? O grande problema tem a ver muito com financiamento. As pessoas, bom, lá está, todo mundo quer falar do dinheiro. O financiamento. Por quê? Nós temos que partir do princípio da evolução histórica do país. Até 75, a altura da nossa independência, nós não tínhamos empresários, digamos que angolanos, muito poucos. E se quisermos ser mais concretos, não tínhamos empresários negros. Isto é que é a verdade. Nós tínhamos alguns empresários angolanos, angolanos de raça branca, de pais angolanos já, e que, pronto, iam aprendendo com os pais. Sempre tiveram mais acesso ao capital. Exatamente. Negros não havia. Havia alguns cantineiros. Esta é que é a verdade. Portanto, é um espaço novo, é uma aprendizagem nova, e que é preciso que se criem condições para que esta classe de empresários angolanos, no geral, surja. Eu estou a contar a história, aquilo que era o passado, mas aquilo que temos que fazer agora. Fazer agora é a criação de uma classe empresarial que represente o país de facto. Portanto, com todos, brancos, mestiços, negros. Nós, neste momento, e depois voltaremos à lista, sendo que o primeiro grande constrangimento é o financiamento, mas porque está a citar a questão de criar uma classe empresarial. Acha que nós, neste momento em que falamos, não temos ainda, de facto, uma classe empresarial? Temos empresários, uma classe consolidada, que consegue abordar as questões com cabeça, tronco e membros? Não. Posso dizer isso com certeza. Esta opinião que está a partilhar, sim. Gostaria de acrescentar um dado que também foi divulgado por um jornal de especialidade económica, declarações do antigo ministro, a dizer que temos rendeiros. Olha desta maneira. Sim, não empresários, rendeiros. Como digo, já há alguns empresários, mas é isso é um trabalho, leva tempo. Quando nós estamos a olhar para países como Portugal, como os países europeus, começaram este processo há muitos anos, séculos. E, portanto, eu tenho uma empresa, que vou dizer aqui o nome, porque não é publicidade, a Pinto Basto, por exemplo, em Portugal. Esta empresa familiar tem 400 anos de existência. É familiar. Portanto, o quadriavô, o tetravô, o trisavô, foram passando o testemunho. Neste momento, o pai está passando o testemunho ao filho. Esteve cá em Luanda, convidou-me e disse, olha, fulano agora que está à frente. 400 anos. Veja lá aqui em Angola qual é a empresa de angolano, que tenha... Bom,
Temos independência há pouco Por tempo. fatores Portanto, históricos sim, não temos. Sim, Mas não há condições. nesses tempos que nós temos de independência, de paz, não era tempo para nós termos criado já uma classe empresarial sólida e com contributos significativos na criação de empregos, no desenvolvimento do país, porque se espera que seja o setor privado o motor deste desenvolvimento. Sim. Não vale a pena contarmos a partir de 75, porque a partir de 75 nós tínhamos economia centralizada e os empresários, como disse, a atividade econômica era praticamente desenvolvida indiretamente pelo governo. Depois da abertura Exatamente. do mercado. E, portanto, todo mundo podia ser empresário. Eu, que vendia vinho, por exemplo, não tinha problema, porque tinha monopólio do vinho, não havia concorrência, os preços estavam estabelecidos e eu tinha sempre lucro. Portanto, é a partir de 92 que começamos a ter empresários a enfrentar o desafio, a enfrentar o risco. O risco. Porque na economia centralizada, o risco era minimizado pelo governo. Portanto, todas as condições, os preços, as pessoas recebiam a mercadoria e tinham certeza que vão vender, tinham, digamos que, o consumidor definido e sabia que em X tempo vai libertar toda a mercadoria. Eu trabalhei na empresa de vinhos, que era a Vini Norte. Na altura, fui chefe de produção, depois diretor da Vinol, e nós recebíamos 3 milhões de litros de vinho, e este vinho era todo consumido dentro dos prazos estabelecidos. Por quê? Porque não havia grande concorrência. Mas também hoje fazia com que... Exatamente. Não é fácil. Porque, não havia esta sim, habituação. você tem produtos que vêm de vários países, vários preços, várias qualidades, e aí você tem que lutar para conseguir uma fatia do mercado. Engenheiro Vicente Soares, vamos fazer aqui um rápido intervalo. Voltaremos a falar sobre este tema e os desafios futuros da Câmara quando voltarmos do intervalo aqui no Jornal da Zimba. Até já. Estamos de volta a esta entrevista Zimba aqui no Jornal, é com Vicente Soares, é Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. Uma vez mais, boa noite. Estávamos a olhar para uma série de constrangimentos que os empresários ainda enfrentam. Citou a questão do financiamento, sobretudo para quem está a começar, mas nós temos também, se olharmos para a forma como o tecido empresarial está organizado, sente-se uma fraca presença de iniciativa angolana. Se olharmos para as várias dimensões de negócios, há um número muito baixo de iniciativa angolana. Não me refiro naturalmente às grandes empresas e às empresas estratégicas. Por exemplo, o pequeno comércio. Há pouquíssimos angolanos no pequeno comércio. Sim, diz o ditado que um mal não vem só, vem sempre acompanhado. Quando nós atravessamos um bom momento, tudo corre bem. Quando temos dificuldades, as dificuldades criam outras dificuldades. Há muita gente com iniciativas boas, há muita gente com projetos bons. Mas como estes não conseguem implementar as iniciativas, os projetos, por falta de recursos e muitas vezes por estarem em áreas recônditas, onde o acesso é difícil, estas iniciativas morrem. Isso inibe os outros que terão outras iniciativas a apresentar as iniciativas. Há uns até que têm medo de que as suas iniciativas sejam depois roubadas. Mas no caso do pequeno comércio, por exemplo, ele chega em muitas partes do país? Sim, o pequeno comércio chega em muitas partes do país. E grande parte do pequeno comércio hoje começa também a ser feito por estrangeiros. Ou seja, a cadeia de apoio às micro, pequenas empresas ainda não está bem estruturada, ou seja, também a capacidade financeira do próprio executivo, porque assim, nós estamos numa fase inicial. É como se diz, é um empresariado nascente, é como uma criança. Tem que ser apoiado, claro está que tem que estabelecer um timing deste apoio,
Mas este apoio inicial é bastante importante e tem que ser bem estruturado. E o que nos está hoje ainda há muita dificuldade, porque o que acontece é que estes apoios que o governo dá, quando nós vamos às províncias, nós temos informação que na província tal foram contemplados X empresários, mas a gente vai à província e não consegue descobrir quem são estes empresários que tiveram acesso a estes dinheiros. Nós conversamos com as associações, não sabemos quem é que recebeu este dinheiro. Eu me lembro que na reunião que tivemos, que nós promovemos para a contratação pública, o preletor que é do Ministério acho que não, era alguém que está ligado às micro, pequenas e médias empresas. Dizia que chegou numa província e alguém estava a levantar a dizer que não havia financiamento, mas ele mesmo tinha tido acesso ao financiamento e ele teve que desmascará-lo ali. Portanto, é uma situação ainda difícil, as pessoas não sabem quem recebeu e tem dúvida quanto ao trabalho que o governo tem para apoiar estas empresas. Então, tinha que haver um processo de identificação. Quem teve acesso, teve alguma facilidade para incentivar os outros também a seguir o mesmo caminho. Nós estamos a chegar ao fim desta nossa entrevista, vou fazer uma pergunta em duas. A primeira é: para quando uma Angola dentro dos mercados regionais e continental, e os grandes desafios que a Câmara de Comércio tem, não só para este ano, mas para o futuro? A Angola já ratificou o acordo da entrada na zona de livre comércio continental. Na SADC, neste momento, a Angola está a apresentar a oferta. Tarifária ainda. Sim, nós somos parte do processo com o Ministério da Indústria e Comércio. Nós fazemos parte da equipa que está a fazer este trabalho, temos sido consultados para a oferta. E acredito que o grande desafio aqui é melhorar a produtividade e a competitividade das empresas. Isso implica termos matéria-prima de qualidade, recursos humanos de qualidade, infraestruturas de qualidade, para que possamos ter produtos de qualidade capazes de competir com os outros no mercado regional e, por que não, no mercado internacional. Isto tudo implica também a preparação dos empresários e dos trabalhadores, porque a concorrência vai ser forte. Nós temos na região países com um empresariado já bastante consolidado. É o caso da África do Sul, a Namíbia. O Botsuana está a criar o seu empresariado, mas são bastante rigorosos na sua atuação. E acredito que a nível da SADC ainda teremos muita dificuldade, mas temos aqui também do nosso lado a África Central, onde acho que temos alguma vantagem. E são países, mas há aqui alguns países já têm tradição para competirem entre si. Mas antes de falar dos desafios da Câmara, a parte final desta nossa conversa, nós temos 7,5 milhões de contribuintes individuais, o que na prática significa 2 em cada 10 angolanos, se contarmos num universo de 35 milhões de habitantes. O censo depois vai dizer se as contas são essas ou não, mas os empresários têm estado a reclamar cada vez mais do aumento dos impostos, sentem-se asfixiados. O problema é que as empresas não é que estejam contra os impostos. É natural que os empresários saibam que o que chamam carga excessiva. Sim. Em alguns casos, em outros casos, estes empresários ficaram debilitados financeiramente por algum crédito ao Estado também, em alguns casos. E para ressarcir a dívida que os empresários têm, há alguma dificuldade. Portanto, essa dívida pública tem criado outros constrangimentos. E aqui, a dívida dos empresários para com o Estado, no caso a AGT, não tem merecido a devida atenção. Eu acho que o Estado, o governo faz o seu trabalho, mas acho que a concertação social precisa de melhorar em muitos aspectos. A participação dos destinatários da lei antes, e não
depois da lei ser tomada. Esta discussão tem que ser melhor estruturada, do meu ponto de vista. E já fechar mesmo, o que é que a Câmara perspectivou? Em 30 segundos. 1 minuto, se tanto. Em 30 segundos. 1 minuto. Em 30 segundos, melhorar o processo de diálogo público-privado e trabalhar no sentido de haver maior rigorosidade na implementação das medidas que o Executivo tem tomado para que possamos ter resultados no mais curto espaço de tempo. Porque a situação é difícil econômica e o problema é conjuntural, é macroeconômico. Os empresários têm o seu papel a jogar, mas se o ambiente macroeconômico não estiver bem consolidado, dificilmente nós poderemos ter resultados. Vicente Soares, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Zimbo e partilhar connosco a sua visão sobre estes tantos temas relevantes para a economia nacional. Obrigado, nós. Antes de encerrarmos a entrevista Zimbo, um comunicado que acaba de chegar à nossa redação. O Presidente da República e facilitador do processo de pacificação na região dos Grandes Lagos, no conflito que opõe a República Democrática do Congo e o Ruanda, manifesta a sua profunda preocupação face à grave deterioração da situação de paz e segurança no leste da RDC, em particular nas províncias do Kivu Norte e Kivu Sul. Num comunicado, o Ministério das Relações Exteriores refere que o agravamento das ações e ataques perpetrados pelo movimento M23 e a recente ocupação ilegal dos territórios e cidades de Sake e Minova reflete uma perigosa escalada neste conflito, com enormes implicações na frágil situação humanitária, particularmente ao redor da cidade de Goma, agora sitiada. De acordo com o comunicado, João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, condena e repudia com veemência essas ações irresponsáveis do M23 e seus apoiantes, que colocam em risco todos os esforços e progressos alcançados no processo de Luanda para uma resolução pacífica deste conflito, deplorando as consequências nefastas para a segurança regional. A República de Angola, lê-se um comunicado, apela às partes em conflito ao respeito pelos direitos humanos, à proteção de civis e à salvaguarda da integridade e segurança dos efetivos do mecanismo ad hoc de verificação reforçado, desdobrados em Goma, Kivu Norte, no quadro dos esforços de facilitação. O Presidente da República reitera que a solução para o conflito e desafios de segurança no leste da RDC não tem uma solução militar, pelo que exorta as partes a regressar de imediato à mesa das negociações. E com esta nota encerramos este Jornal da Zimbo. Boa noite. Muito obrigado por nos preferir.